Lucas capítulo 24, ainda de pé, vamos ler juntos Lucas no capítulo 24, a partir do verso de número 36. Enquanto falavam sobre isso o quê? Sobre a ressurreição de Cristo. Enquanto ainda falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E porque não creram ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Pai querido, te louvamos mais uma vez, Senhor. A nossa noite hoje tem sido de louvor e adoração, nos batismos, nos novos irmãos, nas músicas, Senhor, neste tempo de adoração precioso. Pedimos que agora, Senhor, não mude, que continue, Senhor, esta tua presença gostosa no nosso meio, e que teu Espírito fale poderosamente às nossas mentes e aos nossos corações. Em nome para a glória de Jesus. Amém. Pode se sentar. Esse texto fala da ressurreição de Jesus Cristo enquanto homem de carne e osso. E o texto não deixa dúvidas. Os discípulos estavam em dúvidas quanto à matéria que se punha diante deles. Assustados estavam, pensaram ser um espírito, mas Jesus disse: olha aqui minhas mãos, olha os meus pés, pega aqui em mim, é carne e osso. E eles, com tanto medo e alegria, esse misto, esse paradoxo, Jesus então dá o argumento final e diz: alguém aí tem algo para comer? E eles arranjaram um pedaço de peixe. Jesus foi lá e comeu. Nas entrelinhas é como se Jesus estivesse dizendo assim: ó, que eu saiba, espírito não tem fome, nem precisa mastigar nada para se saciar. Naquele momento, a mensagem era simplesmente a mais importante que um discípulo poderia ouvir e ver: o Cristo ressurreto em pessoa, materializado, carne e osso. Mas além da importância desta mensagem para os discípulos, o momento em que esta mensagem é colocada também é muito importante. Que momento é esse? É o momento de uma refeição. Se você reparar, primeiro, os discípulos os outros evangelhos dizem que eles estavam acuados numa sala com medo do Império Romano, que havia crucificado o líder do movimento e que agora eventualmente viria atrás dos discípulos, dos seguidores. Então, acuados eles estavam. Jesus irrompe no lugar, proclama a sua paz, mas a despeito de tudo isso, o clímax,
A certeza, a evidência final acontece quando Jesus está à mesa, comendo um pedaço de peixe. É como se naquele momento então os discípulos se entreolhassem e dissessem: que eu saiba, espírito não tem fome. Então esse que está aqui é o Cristo mesmo ressurreto. Quero chamar a atenção sua para este detalhe de que eles estavam à mesa, porque nós estamos no Evangelho de Lucas, e no final do Evangelho de Lucas, desde a última ceia até este momento aqui que nós lemos, existem 3 importantes refeições, 3 momentos onde Jesus se reclina à mesa com os seus discípulos. Nós vamos falar sobre esses 3, mas é tão curioso e ao mesmo tempo assim assustadoramente maravilhoso ver que Jesus preferiu a informalidade, a simplicidade de uma mesa, com os farelos de pão, com um cálice de vinho, com as pessoas reclinadas à vontade, na intimidade de suas casas. Ele preferiu estes ambientes para comunicar grandes verdades do que a solenidade do templo em Jerusalém, a solenidade das sinagogas por onde passeou na Galileia e na Judéia. Jesus proferiu imensas verdades e deu grandes lições quando esteve à mesa. Por exemplo, no jantar com Mateus e os seus convidados, Jesus estava à mesa falando sobre os perigos da religião versus relacionamento com ele. Na casa de Zaqueu, quando este, o cobrador de impostos, corrupto, vida torta, malquisto pela sociedade da época, porque, sendo ele judeu, corrompia os próprios judeus em nome do Império Romano, na casa de Zaqueu, diz o texto que Jesus estava à mesa, quando Zaqueu se levanta e dá aquele arroubo de alegria, dizendo: eu me converti, e o sinal concreto disso é que estou dando agora metade do que tenho aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus diz: verdadeiramente veio salvação sobre esta casa. Então veja, ao redor da mesa, naquele miúdozinho ali, foi onde grandes coisas aconteceram. E o Evangelho de Lucas, ele se encerra a partir do capítulo 22, como eu disse, com 3 refeições, com 3 momentos onde Jesus se põe à mesa, e ali naquela intimidade ele traz 3 ensinamentos valiosíssimos. O primeiro deles, você vai ter que voltar aí na sua Bíblia, está no capítulo 22, uma cena pintada por artistas, recriada pela arte das diversas formas, é o momento da última e grande ceia. Repare que a sala não pertencia a Jesus, a mesa, nada, era emprestado. Se estamos falando de um lugar simples, era este aqui. No capítulo 22, diz que Jesus está apresentando aos seus discípulos 2 elementos e ao mesmo tempo resgatando 2 símbolos muito importantes da história de Israel. Essa é a primeira refeição que eu quero lhes falar. Neste salão emprestado, Jesus Cristo está numa mesa parecida com essa aqui, certamente mais baixa, porque naquela época não era o costume sentarem-se em cadeiras, e ele então está reclinado com os seus discípulos, e ele apresenta 2 elementos, o pão e o vinho. E quando ele apresenta o pão, ele diz: este pão é o meu corpo, e este vinho é o meu sangue. O meu corpo será partido em favor de vocês, e o meu sangue será derramado em favor de vocês. Naquele momento, parece uma coisa assim, aos olhos da antropologia moderna, chamaríamos isso de antropofagia, comer carne humana e sangue, mas não é nada disso que Jesus está propondo. Jesus está evocando o imaginário dos judeus que se lembravam como mandamento de Deus para que recordassem todos os anos o poder com o qual
Deus os havia libertado da escravidão do Egito. Quem não se lembra do livro de Êxodo, quando Deus levanta Moisés e depois das 9 pragas para convencer o coração endurecido de Faraó, Deus vai lançar a 10ª praga, a morte dos primogênitos, mas antes ele diz a Moisés: Moisés, você vai fazer um ritual, e este ritual será uma lembrança perpétua para o povo. Neste ritual vocês vão pegar um cordeiro imaculado, sem manchas, sem defeitos, vão imolar este cordeiro, a carne dele será preparada no fogo, não pode ser cozida, muito menos crua, e vocês vão comer esta carne assada, e o sangue deste cordeiro, Moisés, atente, o sangue do cordeiro vai ser passado nos umbrais das portas, e o anjo da morte, que vem da parte do Senhor para ferir o Egito, quando vir o sangue nos umbrais da porta, haverá de passar direto. Então, em outras palavras, aquelas famílias dos judeus que estiverem dentro desta casa, cuja entrada está protegida pelo sangue do cordeiro e cuja mesa está servida pela carne do cordeiro, esta família estará salva da morte. Pois bem, o Messias, Jesus Cristo, traz de volta este símbolo quando chega diante da mesa, nesta primeira refeição, capítulo 22, e apresenta o pão como seu corpo e o vinho como seu sangue. E aí ele diz: tomem do pão e comam, tomem do cálice e bebam, vocês terão parte comigo, e façam isso em memória de mim. Deus não havia dito para Moisés que seria um memorial perpétuo? Naquela hora, Jesus mostra, sem nenhum véu, sem nenhuma chance de equívoco, Jesus mostra que aquele cordeiro que havia sido sacrificado lá no Êxodo para conceder vida ao povo de Deus, estava ali em pessoa. Eu sou o Cordeiro de Deus. É a minha carne e o meu sangue que traz vida a vocês. Essa é a primeira conversa, no primeiro jantar que Jesus tem. Aí a história segue e no capítulo 24, este que lemos, mais versículos antes, Jesus já está ressurreto. Do 22, desse contexto da ceia que a gente falou agora, até o 24, tem toda a paixão de Cristo, tem a morte dele na cruz, tem o relato da ressurreição, e agora no capítulo 24, Jesus Cristo já está ressurreto, carne e osso, e ele está indo em direção a Jerusalém para se encontrar com seus discípulos, mas pelo caminho, ele se encontra com 2 discípulos, que vinham de Jerusalém e estavam indo na direção de uma cidadezinha chamada Emaús. E esses 2 discípulos vinham possivelmente assim, cabisbaixos, tristes, ombros arqueados, semblante abatido. E eles vinham como quem diz assim: nossa esperança já era, aquilo no que acreditávamos ser o reino de Deus inaugurado, foi pregado numa cruz. Aquele que nós acreditávamos ser o Messias, o enviado de Deus, que na hora certa puxaria da espada, ou seja lá do que, e nos livraria da opressão romana, este foi cravado na cruz pelos romanos. Então eles vinham cabisbaixos, e Jesus pergunta para eles: o que é que lhes faz ficar assim? E eles então lançam uma resposta toda cheia de argumento e conhecimento: por acaso és tu o único na Judéia que não sabe dos últimos acontecimentos lá em Jerusalém? Eles perguntaram isso para Jesus. Jesus não diz nada ainda, mas eu acho que lá por dentro é como se Jesus estivesse dizendo assim: meu amigo, na verdade eu é que sou o único que sei. Mas Jesus dá corda, dá linha, e ele diz, e eles contam, aquele que acreditávamos ser o Salvador foi morto, sepultado. E então diz o texto que Jesus começa a explicar-lhes o que haveria de acontecer com o Messias,
o que é que as Escrituras já diziam lá na lei, lá nos profetas, lá no livro dos Salmos, sobre o que era esperado que acontecesse com o Messias. E eles ouvem tudo aquilo. Mas curioso, o texto diz que esses dois discípulos não reconheceram Jesus como Jesus. Se eles eram discípulos, eles haviam caminhado com Jesus anteriormente. Agora, talvez ainda entorpecidos pela tristeza do homicídio de Cristo na cruz, eles não enxergaram, não viram que era Jesus. Eles continuam seguindo, mas algo diferente está acontecendo no coração deles, que quando então eles chegam em casa e Jesus vai passar direto, eles pegam Jesus e dizem: mestre, fica conosco, porque o dia já se faz tarde, entra aqui e fica mais um tempo conosco. E aí, queridos, o que é que acontece? A segunda refeição. Diz o texto que Jesus entra na casa, reclina-se à mesa, e mais uma vez, é na mesa, é na intimidade, é no recôndito do lar, no miúdozinho, do pão esmigalhado. Sabe como é que é? Na simplicidade do cafezinho. É ali que, ao partir o pão, os olhos do entendimento daqueles homens se abrem e eles percebem que era o Mestre. E depois que tem esta revelação de quem se tratava, diz que Jesus se levanta e vai embora. E o texto termina com um olhando para o outro e dizendo assim: camarada, agora nós sabemos de quem se tratava aquele viajante que vinha conosco. E um chega para o outro e fala assim: me diz aqui uma coisa, como é que estava teu coração naquela hora que ele estava lendo e relendo as Escrituras para nós? Não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Veja, estes homens não viram Jesus, mas algo estava acontecendo em seus corações. Só foram ver que era o Mestre depois que Jesus lhes explicou as Escrituras do que haveria de acontecer com os discípulos, e então partiu o pão. Deixa eu lhe dizer uma coisa: sabe por que os discípulos não viram Jesus ao longo do caminho? Porque quando Jesus pergunta para eles: por que vocês estão assim? E eles dizem: por acaso o Senhor é o único que não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? E aí conta a desgraceira toda, que o império veio, crucificou, matou, sepultaram o mestre, etc. O que é que está acontecendo ali? O que está acontecendo é que aqueles discípulos estão olhando para a realidade ao redor de si, a partir da sua própria perspectiva. Todas as vezes que olharmos para o mundo ao nosso redor, a partir da nossa própria perspectiva, do nosso próprio entendimento, corremos o risco de não ver Jesus. Quando foi que eles viram Jesus? Eles viram Jesus depois que Jesus mostrou para eles a partir de qual perspectiva eles deveriam olhar para o mundo ao redor. Jesus lhes ensinou a palavra, Jesus partiu o pão, o entendimento deles se abriu. Eles olharam para os últimos acontecimentos em Jerusalém, eles olharam para aquilo que parecia ser uma derrota, mas à luz da realidade de Deus exposta nas Escrituras, eles viram que se tratava do Messias. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, queridos, a partir do nosso olhar humano apenas, não teremos esperança. Se olharmos a partir do nosso olhar humano apenas, não há muita razão para querer continuar. Os discípulos disseram certa vez a Jesus: para onde iremos, mestre, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, a partir da revelação bíblica, o mundo ganha novas cores. A compreensão da realidade se torna nova. Você crê nisso? Diga amém. Às vezes a gente lê o noticiário, abre a internet, roda no Twitter e lê tanta coisa ruim sobre segurança pública ou falta de segurança, sobre a política, sobre a economia, tanta coisa ruim, que a nossa conversa
vai se tornar extremamente pessimista. A nossa visão da realidade ao nosso redor é desesperançosa. O papo é baixo astral, como a gente fala aí, mas no popular. Porque essa é a perspectiva humana apenas. Não podemos nos esquecer, queridos, que além de toda a bagaceira ou toda a tribulação que aconteça ao nosso redor, as lentes através das quais devemos ler o mundo ao nosso redor, não é o noticiário que nos dá, é a palavra de Deus. Aleluia! Então veja só, glória a Deus. Terceira refeição. Qual foi a primeira? Jesus evocando símbolos, corpo, sangue. Qual foi a segunda? Jesus dizendo: camarada, enquanto você olhar ao redor apenas com os seus óculos, você não vai me ver. Quando a minha palavra entrar na tua cabeça e no teu coração, você vai enxergar o mundo com novas cores. E a terceira refeição, o terceiro sentar-se à mesa, que abre esta oportunidade para conversas tão importantes com o Mestre, é esse aqui que nós lemos, onde Jesus usa daquela refeição para provar e comprovar que ele viera em carne e osso. E olha o que é que ele usa, para depois então de comer o peixe, de dar aquela evidência concreta de que ele era de carne e osso. Olha o que ele usa então. Ele mostra nas Escrituras, na lei, nos salmos, nos profetas, o que haveria de acontecer com o Cristo. Mais uma vez, sentados ou reclinados à mesa, é a palavra dele que vem à tona. E ele diz assim, nós lemos no capítulo 24, ele diz assim lá no verso de número 45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse, e aí ele começa falando assim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Onde que está escrito isso? Bem, Jesus vai atrás, porque estes que ouvem eram judeus. Como judeus, tinham esta palavra aqui. Muito do que estava na Torá estava na memória dos judeus. Quando ele fala que as Escrituras já diziam que o Cristo deveria, por exemplo, sofrer, que textos ele cita? Primeiro, Salmo 22. O Salmo 22 começa assim, vê se você já ouviu isso em algum lugar. Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi o que Jesus disse na cruz? Mas primeiro foi dito pelo salmista. E o Salmo 22 é o salmo mais citado no Novo Testamento, porque fala desta realidade do abandono por parte do Messias, do servo do Senhor. Ao longo do Antigo Testamento, ele cita Isaías 52, que fala que a aparência do servo de Deus iria sofrer ao ponto de ficar desfigurado. Fala também de Isaías capítulo 53, verso 12, esse eu quero até ler para você. Isaías 53, verso 12 diz assim: porquanto ele, o servo, derramou sua vida até a morte. Queridos, nós estamos lendo aqui 700 anos antes de Cristo. Jesus está explicando que o que aconteceu com ele, o sofrimento e a ressurreição, já estava predito. Então veja, Isaías 53, 12. Porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isaías 53. Continua o texto e ele vai dizer, queridos, que não tem como. Quem conhece as Escrituras vai abrir a mente e entender que aquele que estava reclinado à mesa era o Messias, que nem a morte pôde segurar. Aleluia! Vou fechar aqui. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. É bom dizer que Ele ressuscitou, isso faz bem. Glória a Deus. Glória a Deus.
Quanta esperança há no coração daquele que aplaude uma verdade como essa: Jesus Cristo ressuscitou. Se não crermos nisso, queridos, se cremos apenas nesta vida, em vão é a nossa esperança. Sabe, irmãos, 3 momentos em que Jesus escolhe a intimidade e a simplicidade de uma mesa de jantar para expor grandes temas da palavra que transformaram vidas e gerações até os nossos dias. A verdade que Cristo ressuscitou tem transformado sociedades inteiras. E esta verdade foi anunciada e confirmada não na solenidade e na pompa da estrutura religiosa, mas na simplicidade cotidiana de uma conversa ao redor da mesa. Sabe, já fui a muitos seminários, simpósios, congressos, participei já de grandes convenções, sempre se tira algo bom, um ensino novo. Também já fui a alguns que não extraí muita coisa boa, mas quero dizer para vocês que o meu chamado, a minha vocação para ser pastor, aconteceu numa mesa comendo uma pizza, tomando uma Coca-Cola gelada. Numa mesa simples. Na época, o pastor Ricardo me discipulava, acabou um desses cultos, a gente foi comer uma pizza, e ali Deus falou com uma firme convicção no meu coração: é no púlpito, é à frente de uma igreja que eu te quero. Sabe, queridos, e aí isso me leva a pensar, e com isso eu vou concluir: qual é o tom das conversas que você tem tido nestas oportunidades tão ímpares ao redor da mesa? Nós falamos aqui de 3 oportunidades que Jesus teve ao redor da mesa, e que nas 3 ele proferiu palavras, ele teve atitudes, ele evocou símbolos, ele conversou e engajou-se no coração das pessoas de tal forma que mudou a vida dessas pessoas. E apenas uma aplicação simples de tudo isso seria nos perguntarmos que tipo de conversas nós temos tido ao redor da mesa, porque nós somos povo de Deus. Aqui o texto termina dizendo que o Espírito Santo viria sobre nós, e veio. Seríamos revestidos de poder, e fomos. Para quê? Para sermos testemunhas. Então, agora que somos povo de Deus, à semelhança de Cristo, cheios do Espírito Santo, revestidos de poder do alto, que tipo de conversa nós temos tido ao redor da mesa? Eu te proponho 3 tipos de conversa, bem rápido, anota isso aí. Primeiro, que sejam conversas abençoadoras, que saia da tua boca palavras abençoadoras. Parece que a gente tem assim uma atração natural por falar da vida alheia. Conversas que não edificam, conversa que não é edificadora. Diz um grande homem de Deus, brincando obviamente, que falar da vida alheia é pecado, mas distrai. Grande verdade. Mas, queridos, eu oro para que Deus me dê a oportunidade de me engajar em conversas abençoadoras, aquele tipo de papo que quando a gente sai, a gente sente assim que fez bem ao mundo. Sabe, que da minha palavra de 10, 9 foram de elogio, e a uma que eu quis dar uma malhada, eu consegui segurar. Sabe, isso dá um ar novo. Segunda característica, eu proponho conversas abençoadoras, conversas esperançosas. Como eu falei anteriormente, vivemos num mundo que mina as nossas esperanças. Mina porque as notícias são ruins, o quadro, a conjuntura política não é favorável. Infelizmente, amados, aqui não vai nenhuma crítica pessoal ou partidária, mas nós temos nos acostumado em todos os anos eleitorais a escolhermos o menos ruim, onde já se viu. É um mundo que puxa para baixo na desesperança. Mas aqueles que se acostumam a ler a realidade ao seu redor, não apenas em cima do que os noticiários dizem,
mas analisando o que os noticiários dizem a partir da palavra de Deus, estes conseguem ter conversas esperançosas. Não é aquela esperança alienada, inconsequente, sem base nenhuma, sabe aquele papo que diz assim, não, cabeça para cima, vai melhorar. Não, o texto diz que diante da morte do amigo Lázaro, Jesus chorou. Então é para chorar, tem horas que é para chorar, mas mesmo no choro, quem crê na palavra sabe que o nosso Redentor vive, e haja o que houver, Ele continua na rédea da história, da sua história, aleluia. Terceiro lugar, conversas abençoadoras, conversas esperançosas, e esse terceiro é um desafio para você, conversas missionais, conversas onde, quem sabe, ao redor da mesa, se planeje algo que vai mudar uma vida. Quem sabe ao redor da mesa, enquanto você molha o pão no café com leite, ou a tapioca, ou dá uma garfada no bolo gostoso, você ali tem uma ideia, você ali sente o Espírito Santo te levando na direção de um projeto, você ali decide conversar com a liderança da tua igreja para ver algo que você sempre sonhou acontecendo para abençoar vidas. Não sei, quem sabe é você e Deus, mas que sejam conversas missionais, com propósitos, que daquele papo se passe uma reta e o somatório seja positivo, em prol da humanidade, em prol e para a glória do reino de Deus. Jesus sentou-se à mesa, enquanto diante dela esteve, falou grandes coisas, fez grandes coisas. Que nós que somos chamados mundo afora para nos sentarmos ao redor de tantas mesas, tenhamos a ousadia, a coragem e o ímpeto do Espírito Santo de Deus para falarmos do amor de Cristo, para anunciarmos a sua salvação e para sermos instrumentos dele para a glória do eterno. Amém e amém. Louvado seja Deus.